Então, o exercício do teste era esse aqui. Ele fala, né, que tem uma massa presa numa constante elástica de 1 Newton por metro. Fala para desprezar qualquer força de atrito e assumir que existe uma força externa, né, dada por 2 seno de T sobre 2, que age sobre a massa. Ele fala que o tempo T está em segundos e que a massa parte do ponto de equilíbrio com uma velocidade de 2 metros por segundo. Né? Qual será o módulo da sua velocidade depois de π segundos? Vejam que está tudo no sistema internacional aí, né? Quilo, metro, newton, segundo. Então, você não precisa fazer nenhuma conversão de unidade, né? Não precisa se preocupar com unidade, aí pode fazer tudo com os números que ele deu. E aí, no fim, você vai ter a resposta, né, nesse mesmo sistema internacional. Então, vamos fazer esse exercício. Então, a primeira coisa que você tem que fazer em exercício desse tipo é identificar quem são os parâmetros do problema. Então, aqui ele diz ó, que a massa tem 4 quilos, a constante elástica é 1 e que, né, não tem força de atrito. E que tem uma força externa dada por essa expressão aí, 2 seno de T sobre 2. Ele fala também, né, que a massa parte do equilíbrio, então isso é importante, e que parte com velocidade de 2 metros por segundo. Aí ele quer saber qual que é a velocidade depois de π segundos. Então, né, como que é o sisteminha massa-mola, né? O sisteminha massa-mola vem da equação da segunda lei de Newton, né? Força resultante é igual a m vezes a. Só que a aceleração é a derivada da velocidade em relação ao tempo. E a velocidade é a derivada da posição em relação ao tempo. Então, fica assim, o lado direito da equação, né? O lado esquerdo, que é a força resultante, né? Você vai ter quais forças? Em geral, você tem a força elástica, você tem a força de atrito, né, de resistência, e tem uma força externa. Pode ter uma força externa. A força elástica é sempre, né, menos K, constante da mola, vezes a posição x. A força de atrito é sempre um coeficiente, vou chamar aqui de beta, menos beta vezes a velocidade, né, que é o dx dt. E sempre é um número negativo, menos um número positivo, né? Então vai dar um número negativo. É sempre um número negativo porque ela é contrária ao movimento, essa força. E a força externa, e aí, né, depende, pode ter qualquer cara, depende do exercício aí, o que ele te der. Em princípio, a força externa pode ser qualquer coisa. Então, reescrevendo essa equação aqui, ó, passando esses dois termos aqui, né, pro outro lado da equação, fica m derivada segunda, vou escrever assim, x dois pontos, mais beta x ponto, que vem da força de atrito, mais kx, que vem da força elástica, né? Também a força elástica tem esse menos aqui, ó, porque ela é sempre contrária ao movimento, né? Contrária ao deslocamento. Se você desloca a mola da posição de equilíbrio, a força tende a fazer ela retornar ao equilíbrio, né? Por isso que tem esse sinal de menos. E igual a força externa, que em geral vai depender do tempo t. Então a equação da mola é essa daqui. Então, se você conseguir identificar quem que é o m, quem que é o beta, quem que é o k e quem que é a força externa, você consegue escrever essa equação. Então, no caso aí, a massa é 4, não tem atrito, então é 0x ponto. A constante da mola é 1. E a força externa é 2 seno de T sobre 2. Então, vamos tentar resolver isso aí. Então, essa é a equação. Só que, né, junto a gente deu as condições iniciais, que são essas daqui, ó. Massa parte do equilíbrio,
Ou seja, a posição inicial da massa, né? A posição no instante t igual a zero é zero, que é o equilíbrio. E a velocidade inicial é 2 metros por segundo. Então, x ponto zero, a velocidade inicial é 2. Tanto faz aqui, nesse caso, eu colocar mais 2 ou menos 2. Né? Por quê? Não tem como você saber, né? É só uma convenção. Você tem lá o seu sisteminha, x, tem aqui o zero, né? E aí, que é onde está a posição de equilíbrio da massinha, né? Então, a massinha vai sair desse ponto aqui, que é o equilíbrio. Você tem aqui, né, sei lá, uma mola aqui, assim, onde está a massinha está presa. Né? E ela vai sair dessa posição. Para onde que ela está indo? Ela está na posição zero, ela pode estar indo para a direita ou pode estar indo para a esquerda, né? Se ela estiver indo para a direita, aí eu vou colocar aqui mais 2 metros por segundo como sendo a velocidade dela. Se ela estiver indo para a esquerda, é menos 2 metros por segundo, né? Isso está de acordo com a convenção aqui que eu estou usando, que para a direita é o x positivo, né? Então, se a velocidade estiver para a direita, a velocidade é positiva. Se a velocidade estiver indo, né, se a partícula estiver indo para a esquerda, a velocidade é negativa. Então, vamos assumir aqui que a partícula está indo para a direita, começa indo para a direita. Então, a velocidade inicial é 2. Ele pede para a gente descobrir a velocidade depois de π segundos, né? Em módulo. Então, ele pediu em módulo justamente porque ele não sabe, ele não disse para a gente se a partícula está indo para a direita ou para a esquerda. Então, né, no fim das contas, ele quer a resposta da velocidade em módulo só. Então, vamos fazer a conta aí, né? Então, a gente precisa resolver esse problema de valor inicial, que é a metade, né, do exercício aí, né? Metade não, mas assim, o pontapé inicial é montar essa equação e as condições iniciais. E agora a gente precisa resolver. Então, vamos achar primeiro a solução geral da equação e depois vamos colocar as condições iniciais para encontrar a solução do PVI. Né? Então, a equação é essa daqui, 4x dois pontos mais x igual a 2 seno de t sobre 2. Essa é uma equação linear não homogênea, né? De segunda ordem, com os coeficientes constantes, né? Quais coeficientes? Esses coeficientes aqui, ó, o 4 e o 1 aqui. Então, a gente pode, né, para resolver isso, como é uma equação não homogênea, a solução geral, vou colocar assim, x de t, é a solução geral da equação homogênea, mais uma solução particular da equação. E aí a gente precisa usar o que a gente aprendeu aí no curso para encontrar a parte homogênea e encontrar a solução particular, a parte particular. Então, vamos primeiro encontrar a parte homogênea. Bom, para encontrar a parte homogênea, né, o que a gente faz? A gente pega a equação original e tira o termo não homogêneo. Então, a gente põe um termo que não depende do t, né, como sendo zero. Então, essa é a equação homogênea associada. Aí a gente resolve ela, né? Essa equação a gente resolve tentando x igual a e elevado a lambda t. Né? Então, aí derivando x ponto fica lambda e elevado a lambda t. X dois pontos é lambda ao quadrado e elevado a lambda t. Aí substituindo a equação fica 4 lambda ao quadrado mais 1 igual a zero. Né? A equação característica. Resolvendo a equação característica, a gente tem que lambda ao quadrado é menos 1/4, ou seja, lambda é igual a mais ou menos i sobre 2. Como tem essa parte imaginária aqui, né? Então, é mais ou menos 1 meio vezes i, né? E não tem nenhuma parte real, essas exponenciais aqui, ó, que é o chute que a gente deu para a solução, elas vão virar senos e cossenos, né? Então, a solução geral vai ser x de t igual a C1 vezes cosseno de t sobre 2 mais C2 vezes seno de t sobre 2. Então, uma constante vezes cosseno, mais uma constante vezes seno.
Então, essa é a parte, a solução da equação homogênea, solução geral da equação homogênea. A gente já fez metade aí do que precisava fazer, né? Já fizemos essa parte aqui. Parte homogênea já encontramos. Agora vamos encontrar uma solução particular. Solução particular da equação não homogênea, né? Então, como que a gente faz isso? A gente aprendeu dois métodos para encontrar a solução particular. O método da equação é 4x, dois pontos, só reescrevendo aqui, mais x igual a seno, 2 seno de t sobre 2. A gente aprendeu dois métodos para encontrar essa solução, né? O método da variação dos parâmetros e o método dos coeficientes indeterminados. O método da variação dos parâmetros você pode usar em qualquer caso, né? Mas ele é um pouquinho mais complicadinho para aplicar. Tem que calcular os Wronskianos, né? Pelo menos eu acho, né? que é menos direto para usar. O método dos coeficientes indeterminados, por outro lado, né? Você não pode usar sempre. Só pode usar aqui quando os coeficientes são constantes e quando o lado direito é alguma função, né? Seno, cosseno, exponencial, polinômio ou produto dessas coisas, né? Que é o caso aqui, é uma função seno que está do lado direito. Então, princípio, e lado esquerdo tem coeficientes constantes. Então, a gente pode usar o método dos coeficientes indeterminados aqui. Então, qual seria o chute aqui natural para a gente fazer? O chute natural aqui para a gente fazer, para a nossa solução particular, que é o que a gente está fazendo no método dos coeficientes indeterminados, seria uma combinação de senos e cossenos, né? Se tem seno ou se tem cosseno no lado direito, a gente faz uma combinação de senos e cossenos, né? Então, seria A vezes seno de t sobre 2 mais b vezes cosseno de t sobre 2. Por que precisa ter seno e cosseno? Porque, em geral, né, quando você deriva o seno, vira cosseno e vice-versa, né? Então, em geral, precisa das duas coisas. Nesse caso aqui, como não tem o termo x ponto, né, que é quem faz o seno virar cosseno e o cosseno virar seno, se a gente não colocar o b, dá certo também, né? Mas vamos deixar ele aqui, e aí a gente faz a conta completa aqui. Então, em geral, se tiver o termo com x ponto, aí você precisa do seno e do cosseno. Se não tiver o termo que tem o x ponto, aí você só precisa do seno. Por quê? Porque se você derivar duas vezes o seno, ele vai continuar sendo seno, né? Vai ser seno e seno, na verdade, né? Se você derivar só que se você derivar ele uma vez, ele vira cosseno, né? Só que como não tem aqui o x ponto, né? A gente não precisaria desse termo aqui, cosseno. Mas como eu disse, eu vou deixar ele aí e a gente vai ver por que ele não vai aparecer no fim. Tem outro detalhe, né? Seno de t sobre 2 e cosseno de t sobre 2 já são soluções da equação homogênea, ó. Né? Então, se eu tentar usar o método desse jeito aqui, com esse chute, não vai funcionar. Por quê? Porque essa solução que eu estou colocando aqui, ela já é uma solução da equação homogênea. Então, não adianta eu tentar, né, colocar como solução particular uma solução da equação homogênea, porque eu já sei que essa solução que eu estou... Esse chute que eu coloquei aqui, ele vai fazer esse lado esquerdo aqui zerar, né? Porque ela é a solução, isso que eu coloquei aqui é a solução da equação homogênea. Então, quando acontecer isso, né, do seu chute mais natural ser solução da equação homogênea, o que você precisa fazer? Aí é o que está explicado lá na aula, né, e nos livros, no livro do Zil, por exemplo, né? Aí você tem que pegar esse chute aqui e multiplicar ele por t, pela variável, né? Então, o chute aí da nossa solução particular vai ser AT seno de t sobre 2 mais BT cosseno de t sobre 2. Então, agora
vou pegar esse chute, vou derivar 2 vezes e vou jogar na equação e a gente vai ver, vai tentar encontrar quem que é o A e quem que é o B. Então, derivada primeira é a seno de t sobre 2 mais AT cosseno de t sobre 2 vezes 1 meio, né? Estou usando a regra da cadeia, e regra do produto e regra da cadeia, para derivar o seno e o cosseno. Mais b cosseno de t sobre 2, mais b t derivada do cosseno. Derivada do cosseno é menos seno, fiz a derivada do que está dentro do cosseno, dá 1 meio. Então, xp ponto é a seno de t sobre 2 deixa eu já juntar tudo que tem seno, vai ficar assim, ó. A menos bt sobre 2 seno de t sobre 2 mais agora tudo que tem cosseno, b mais at sobre 2 cosseno de t sobre 2. Aí deriva isso de novo. Aí dá, de novo, regra do produto e regra da cadeia. Derivada do primeiro, menos b sobre 2 seno de t sobre 2 mais a menos pt sobre 2 vezes 1 meio cosseno de t sobre 2 mais a sobre 2 cosseno de t sobre 2 mais b mais at sobre 2, derivada do cosseno menos seno, derivada do que está dentro do cosseno, dá 1 meio. Então, vou juntar aqui de novo, só reescrever isso, juntando os termos que tem o seno. Então, vai ficar menos b sobre 2, que está aqui. Os termos que tem o seno estão aqui, ó. É o menos b sobre 2, esse daqui. Então, tem um menos b sobre 2, aqui vai ter um b com menos 1 meio, também dá menos b sobre 2, então vai ficar, vou pôr direto aqui, menos b, menos at sobre 4. Já coletando ali o termo que apareceu, multiplicando o seno. Aí é a mesma coisa com o cosseno, ó. No cosseno a gente tem a sobre 2 mais a sobre 2, dá a. E aí tem também menos bt sobre 2 vezes 1 meio, dá menos bt sobre 4. Vezes o cosseno de t sobre 2. Então, agora que eu tenho a derivada segunda, aí tem o meu chute original, eu pego e jogo os dois na equação. Opa, na equação que está aqui. Então, vamos jogar na equação. Então, 4xp, dois pontos, mais xp, eu quero que seja igual a 2 seno de t sobre 2. Eu quero encontrar quem que é o a e o b para que isso seja verdade. Então, vamos substituir aqui, pegar o xp, dois pontos, multiplicar por 4, vai dar menos 4b menos at seno de t sobre 2, mais, né? Lembra que estou multiplicando por 4, então fica 4a menos bt vezes cosseno de t sobre 2, mais xp. xp está aqui, ó, at seno mais bt cosseno. Então, vai ficar mais at seno mais bt cosseno
igual a 2 seno de t sobre 2. Aí agora vamos pôr em evidência tudo que tem seno do lado esquerdo. Então vai ficar menos 4b menos AT mais AT. Mais, agora tudo que tem cosseno. 4A menos BT mais BT. Isso igual a 2 seno de T sobre 2. Então corta, ó, o B com B, BT com BT, menos AT com menos AT, e fica menos 4B seno de T sobre 2, mais 4A cosseno de T sobre 2 é igual a 2 seno de T sobre 2. Né? Mais, vou colocar aqui, ó, 0 vezes cosseno de T sobre 2, só para deixar explícito que não tem cosseno do lado direito. Então, comparando essa lado esquerdo com o lado direito, para que isso seja uma identidade, né, o menos 4b tem que ser igual a 2 e o 4a tem que ser igual a 0. Né? Ou seja, 4a tem que ser 0 e o menos 4b tem que ser 2. Então, b é menos 1/2 e o a é 0. Né? Então, isso significa, olhando aqui o nosso XP, né, se o a é 0 e o b é menos meio, é, A é 0 e B é menos meio. Se eu não errei nenhuma conta aí. Fica XP de T igual a menos 1/2 T. Cadê? Menos 1/2 T cosseno de T sobre 2. É aquilo que eu tinha falado lá de você não precisar do seno, não precisar do cosseno, porque não tem o termo de primeira ordem aqui. Né? Funciona se você... Quando isso aqui, o lado direito, não é solução na parte homogênea, né? Como vocês podem ver aí nesse caso aí, né? Quando você tem um termo aqui que é parte da solução homogênea, aí é menos direto isso, né? Aí, na verdade, em vez de da sua solução particular depender só do seno, ela vai depender só do cosseno. Mas, enfim, né? Sempre fazendo a combinação linear do seno e do cosseno, igual a gente fez aqui, um parâmetro vezes seno mais um parâmetro vezes cosseno, aí a gente consegue chegar na resposta certa. Então, beleza, né? Então é isso aí. Então, essa é a nossa solução. Então, a solução particular. Então, a solução geral, se eu não errei nenhuma conta aí, vai ser a soma da solução geral da equação homogênea mais a solução particular. Então, a solução geral vai ser C1 cosseno de T sobre 2 mais C2 seno de T sobre 2 mais a solução particular que está ali em cima, menos 1/2 T, então menos T sobre 2 cosseno de T sobre 2. Aí a gente precisa agora encontrar quem que é o C1 e quem que é o C2. Para fazer isso, a gente usa as condições iniciais. Então, aqui, ó. Né? Então, x de 0 igual a 0 e x ponto de 0, velocidade inicial, igual a 2. Então, fazendo isso aí, a gente tem que C1
vezes cosseno de zero mais C2 vezes seno de zero é igual a zero, né? Porque menos 0 sobre 2 cosseno de zero é igual a zero. Estou usando só a primeira aqui, né? Antes. Então, ó, cosseno de zero é 1, seno de zero é zero. Então, fica C1 igual a zero. E aí a gente tem aqui a nossa solução, então, vai ser C2 seno de t sobre 2 menos t sobre 2 cosseno de t sobre 2. Aí, derivando isso, então a gente tem que x ponto de t vai ser C2 sobre 2 cosseno de t sobre 2 menos 1 meio cosseno de t sobre 2. Aí já fazendo também aqui a regra da cadeia, regra do produto, regra da cadeia, né? Fazendo a regra do produto e regra da cadeia, mais t sobre 4 seno de t sobre 2. Né? Então, trocando x ponto no zero, isso vai dar C2 sobre 2 menos 1 meio cosseno de zero é 1 mais zero, né? Então, isso tem que ser 2. Então, a gente tem que C2 menos 1 sobre 2 é igual a 2. Então, C2 menos 1 é igual a 4. C2 igual a 5. A gente encontra que C2 tem que ser 5. Então, a solução do nosso problema de valor inicial é 5 seno de t sobre 2 menos t sobre 2 cosseno de t sobre 2. Então, esse é o x de t. O que ele pede para a gente no exercício? Ele pede para a gente a velocidade depois de π segundos. Ou seja, quer saber o que é o x de π. Então, ó, x de π é 5 vezes seno de π sobre 2 menos t menos π sobre 2 cosseno de π sobre 2. Seno... Fiz certo? Fiz. Seno de π sobre 2 é 1, cosseno de π sobre 2 é 0, então isso aqui vai dar 5. Então, x de π é igual a 5. Na verdade não pediu o x, né? Ele pediu o x ponto, né? Então, mas aqui já tem, né? A posição da partícula é 5, mas não é isso que ele pedia, né? Então eu vou apagar. Ele quer saber a velocidade, né, da partícula depois de π segundos. Então a gente tem que saber quem que é o x ponto, né? Então o x ponto, a fórmula já está aqui, ó, só trocar o C2 por 5. X ponto de t é 5 meios. Já vou juntar direto aqui, ó, né? 5 meios menos 1 meio dá 4 meios, que é 2, né? Então é 2 cosseno de t sobre 2 mais t sobre 4 seno de t sobre 2. Então, x ponto em π é 2 cosseno de π sobre 2 mais π sobre 4 seno de π sobre 2. Então, cosseno de π sobre 2, né, é cosseno de 90, que é 0. Seno de π sobre 2 é seno de 90, que é 1. Então, isso vai dar π sobre 4. Isso, Guilherme, é o que eu tinha errado ali, né? É isso mesmo. Então, é π sobre 4, ó, que é o que está na resposta certa aqui. Π sobre 4. Repara que deu um valor positivo, então, né? E a posição a gente tinha calculado lá, apesar de não precisar, né? Tinha dado 5. Então, depois de π segundos, a partícula vai estar aqui, ó, na posição 5,
com velocidade para a direita, π sobre 4 metros por segundo. Então, depois de π segundos, a partícula, o bloquinho vai estar aqui, ó, nesse lugar, com velocidade para a direita, né, em posição positiva. Se eu assumir que a velocidade inicial é mais 2, né, porque ele está indo para a direita. Se eu tivesse colocado que a velocidade inicial é menos 2, aí ia trocar tudo, né? O bloquinho ia estar 5 para a esquerda, ia ser menos 5, e a velocidade ia ser negativa. Só que como ele pede um módulo da velocidade, né? Então, mesmo se você tivesse encontrado menos π sobre 4, se você tivesse usado outra convenção, você teria chegado na resposta π sobre 4.